Produção textual na educação escolar. Esta é a unidade 1, em que iremos estudar os conteúdos, elementos da comunicação, qualidades de um bom texto, que são coerência textual, coesão textual, clareza e objetividade, precisão e concisão e criatividade. Iremos iniciar com a citação do teórico Medeiros, que diz: a precisão de uma comunicação não se refere tanto ao uso de vocabulário rico, mas ao emprego de termos necessários à comunicação daquilo que se quer transmitir. Medeiros, 1986, página 45. Refletindo sobre o trecho do texto de Medeiros, entendemos que um bom texto, um bom processo de comunicação, ocorre quando usamos as palavras adequadas ao que iremos transmitir, empregando meios e termos necessários para falarmos e sermos compreendidos. Destacamos que todo ato de comunicação envolve sempre 6 elementos essenciais. Então, a partir da tira, vejamos quais são eles. Cuidado, Cascão! Você não sabe que precisa olhar se vem carro antes de atravessar a rua? Então, nessa pequena tirinha, temos aí como emissor Cebolinha, que é o primeiro elemento da comunicação, o segundo elemento receptor, que temos o Cascão, a mensagem: cuidado, Cascão! Você não sabe que precisa olhar se vem carro antes de atravessar a rua? O canal, que foi oralmente referente ao contexto, que trata das leis de trânsito em relação à atenção que o amigo Cascão deveria ter. E o código, que é a nossa língua portuguesa. Então, resumindo, os elementos da comunicação são emissor, aquele que transmite a mensagem, que é o remetente, o receptor, aquele que receberá a mensagem, destinatário. A mensagem é aquilo que queremos informar ou transmitir. O canal, o meio pelo qual a mensagem será veiculada, que pode ser através de carta, ofício, rádio. Referente ao contexto, que diz respeito ao assunto que envolve a mensagem. O código, linguagem utilizada, que pode ser escrita ou através de gestos. Ressaltamos que não é necessário decorar esses conceitos, mas compreendê-los, pois dependendo desse entendimento é que iremos estabelecer uma boa comunicação daquilo que queremos transmitir, empregando os meios e os termos adequados. Leiamos outro exemplo com outro gênero textual, que é a carta particular, que diz: Brasília, 22 de janeiro de 2013. Querida mamãe, espero que todos de casa estejam bem. Aqui está tudo sob controle. Estamos ansiosos, contando os dias para o dia da viagem a Teresina, que será no próximo mês. A data ainda será marcada. Logo que souber, avisarei, a fim de que prepare aquela galinha caipira que só a senhora sabe fazer. Diga ao Vitor que eu estou levando o presente que ele pediu. Um grande abraço, sua filha Amandinha. Então, vamos identificar os elementos da comunicação? Quem é o emissor? Então, o emissor, Amandinha. Quem é o receptor? A mãe da Amandinha. Qual a mensagem? Todo o texto que fala da viagem a Teresina. E o canal para a comunicação? Através da carta, não é mesmo? Qual o código utilizado para transmitir a mensagem? A língua portuguesa. E o referente ou contexto? Diz respeito à viagem a Teresina. Agora, faremos o estudo da produção textual na redação escolar, destacando que existem várias formas de redigir correspondências. Cada uma possui as suas características próprias, mas antes de iniciarmos profundamente as características dessa redação escolar, destacaremos características comuns aos textos que iremos estudar. Vejamos, qualidades de um bom texto. Primeira delas, a coerência textual, que é o resultado de um processo de construção do sentido feito pelos interlocutores numa situação de interação. Exemplificando,
A família deve representar o esteio da sociedade. Nesse ambiente amigo, os filhos precisam encontrar pais conscientes, abertos ao diálogo. Agindo assim, eles estarão formando cidadãos íntegros e bem ajustados à realidade. Se não houver união familiar, o mundo se tornará um lugar cheio de violência e conflitos. Nesse caso, só restará aos pais controlar com severidade os filhos, impondo sua autoridade sem reservas, a fim de evitar problemas mais graves. Então, atenção para o texto. Precisamos ter muito cuidado para sermos coerentes nas mensagens que emitimos. No exemplo que acabamos de ler, verificamos que o autor utilizou elementos de coesão, ou seja, utilizou conectivos responsáveis pela ligação entre as orações, mas não houve coerência no texto, pois o autor se contradisse. Primeiro, defende o diálogo entre pais e filhos para a diminuição da violência no mundo. Depois, termina o texto com o discurso de imposição de autoridade dos pais a partir da violência e sem reservas. Então, isso é inadmissível num texto. A incoerência, né? Então, devemos prezar pela coerência textual. Vejamos um outro exemplo. Cidadezinha qualquer, que diz: casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Então, eis um lindo poema de Carlos Drummond de Andrade. E aí nós nos perguntamos, esse texto é coerente? Parece mais um amontoado de frases, de versos, mas analisemos bem. O texto possui unidade de sentido, sim, apesar de parecer esse amontoado de frases, pois o autor faz uma descrição poética de uma cidadezinha pacata, possuindo um enfoque depreciativo. Eita vida besta, meu Deus! É um texto coerente, apesar de não apresentar elementos coesivos. Já o texto anterior possui elementos coesivos, unindo períodos, mas não possui coerência. Então, estamos falando de elementos coesivos, que é mais um elemento responsável aí por um texto de qualidade. Agora, daremos início ao estudo de mais uma qualidade para escrevermos um bom texto. Coesão textual. O que são? São as relações de sentido que ocorrem no interior do texto que ligam uma sentença a outra, através dos conectivos, que podem ser preposições, conjunções, pronome, artigos. Exemplo: o índice de mortalidade infantil vem diminuindo a cada dia. Isso se deve à qualidade de vida que melhorou nos grandes centros urbanos. Além do mais, é preciso reconhecer que os programas sociais criados pelo governo, embora falhos, contribuíram para a formação dessa realidade. Vejamos, podemos fazer uso das preposições, dos pronomes, das locuções. No pequeno exemplo em análise, temos uma afirmação: o índice de mortalidade infantil vem diminuindo a cada dia, seguida de uma oração em que está intimamente ligada à primeira pelo pronome demonstrativo isso, e em seguida de uma terceira oração ligada à segunda pela locução prepositiva além do mais. Acrescentando mais informações, concluindo, foi utilizado o pronome dessa, evitando a repetição da primeira oração dita anteriormente. Dessa forma, os conectivos são os responsáveis pela coesão do texto. Nesse mesmo texto, podemos perceber que há coerência entre as orações. Não houve contradições, uma oração foi ligada à outra, seguindo uma sequência lógica. O exemplo dado é um texto com coesão e coerência. Vamos recordar agora alguns elementos de coesão. Preposições podem ser a, de,
para, com, até, sobre, sob e outras. Artigos podem ser o, os, a, as, uma, uns, umas. Também temos os pronomes, que podem ser pessoais, eu, tu, ele, etc. Os possessivos, meu, minha, teu, seu, etc. Os de tratamento, você, senhor, senhora, vossa eminência, etc. Os demonstrativos, este, esta, esse, essa, etc. Os relativos, que, qual, cujo e demais. Também temos as conjunções, que podem ser coordenativas, como, por exemplo, e, ou, mas, porém, senão, e também as subordinativas, que, se, portanto, porque, entre outras. É importante fazer o estudo dos elementos de coesão em uma boa gramática, certo? Ainda sobre as características de um bom texto, veremos outras qualidades essenciais que são clareza e objetividade, que consiste na expressão da ideia de forma que possa ser rapidamente compreendida. Assim, o excesso de informações transcrito em um período longo e utilizando um vocabulário complexo compromete a objetividade do texto. A clareza na mensagem que transmitimos é um elemento indispensável na elaboração da mensagem. Um texto deve ter clareza, naturalidade e propiciar uma boa leitura sem dar margens a outras interpretações. Muitas vezes, o que é claro para quem escreve, o emissor, pode não ser compreensível para quem recebe, o receptor. Redigindo com clareza e objetividade, que são qualidades básicas de um bom texto, você tornará sua mensagem facilmente compreensível. A clareza diz respeito a expressar a mensagem de forma que possa ser rapidamente compreendida pelo leitor. A importância da clareza decorre da finalidade maior da linguagem, que é permitir ao receptor a compreensão. Leremos agora um exemplo que trata sobre clareza e objetividade. Sabemos que a leitura segue um trajeto que começa pela codificação pictográfica, que é a leitura de imagens reais ou inventadas, impressas, televisionadas, filmadas, computadorizadas ou aparentes, como os fenômenos da natureza. Passa pela decodificação ideográfica, quando os símbolos são invenções e criações individuais ou de pequenos grupos, carregados de ideias, e a leitura significativa, em que as ideias e símbolos espontâneos são constituídos pelos signos pertencentes à língua materna de um povo. Então, nesse caso, percebemos aqui que é um texto que não é muito claro. É um texto que traz palavras que não fazem parte do nosso vocabulário comum e, devido a essas características, o texto não fica nem claro, nem objetivo. Então, é bom optar por textos simples, com uma linguagem, não diria uma linguagem pobre, mas uma linguagem simples e de fácil compreensão. Mais uma característica importante a ser abordada é a precisão e concisão, que consiste na capacidade de escrever, empregando o mínimo de palavras possíveis, evitando, primeiro, o uso excessivo de pronomes pessoais, como eu, nós, também de conjunções, evitando as repetições de palavras e de expressões desnecessariamente. As redundâncias e os pleonasmos também devem ser evitados. Enormemente grande, por exemplo. Entrar para dentro, subir para cima. Então, são termos, né, que devemos abolir dos nossos textos. Mais uma característica diz respeito à criatividade.
Veja, no mundo onde todos têm que ser criativos, o nosso texto não poderia ser diferente. O texto criativo é aquele que evita expressões muito desgastadas, com início e fim sempre da mesma forma, usando repetições desnecessárias. Deve-se reinventar maneiras e descobrir novas alternativas para se transmitir uma mensagem. Vamos dar aqui um exemplo de falta de criatividade que está aí por toda parte nos textos oficiais. Venho, por meio desta, solicitar a vossa senhoria. Imagina só quantas cartas dessas vocês já leram durante aí a vida profissional de vocês. Então, hoje, tudo tem que ser muito simples, muito econômico, porque nós precisamos de tempo. O mundo todo corre, o mundo todo tem pressa. Então, vejamos como essa frase enorme pode ser facilmente reduzida. Usa-se atualmente, solicitamos a vossa senhoria. Certo? Olha a diferença. Então, vamos ver algumas expressões que também estão em desuso, né? Falta de criatividade aos montes. Venho pela presente carta, venho por meio desta, em face do exposto, diante do exposto, sem mais para o momento, sendo que nos cumpre comunicar, aproveitamos o ensejo, reiteramos nosso apreço, renovamos os nossos votos. Então, caros alunos, esqueçam essas expressões, porque elas tiram toda a espontaneidade e a criatividade do texto, deixando o texto totalmente com cara de mofo, texto com expressões bem antigas e em desuso.